Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Fala galera que se liga em mais um GorpaCast, aqui é a editoria de tecnologia. Do meu lado tá o Rafael Dias. Isso aí galera, beleza? Do outro lado tá o Vinícius Liberato. Na frente, bom dia. Na frente também. E eu sou o Leon Gomes e a gente vai falar do que hoje? Hoje vai falar de meteorologia, galera. Meteorologia. Eu não consigo falar 3 vezes bem rápido. Eu não consigo também. Meteorologia. Banana mesmo. Esse estudo aí que trouxe muita mudança pra nossa vida, né? Muitos não dá benefícios. pra ir pra praia sem meteorologia, né? Boa. É arriscado, né? E o Vinícius que mora na praia sabe, né? Não mora não. Tá bom, tá certo. Justo. Justa Opinião. Mas então, galera... Meteorologia foi um negócio que o tempo, né, para ser previsto bem, foi recentemente. A maioria dos estudos de tecnologia moderna da meteorologia veio, adivinha quando? Só chuta, assim. Se tivesse que chutar o que desenvolveu meteorologia. Acho que a partir de 2000, bem depois de 2000. Não tanto, acho que uns 100 anos pra cá. Não, os estudos que tem agora, você diz? Não, mas tem um evento que vocês já sabem de prática, que a gente falou muito aqui já. Segunda Guerra Mundial de novo, galera. Tem a ver com isso também, então? A maioria da tecnologia moderna começou a ser desenvolvida e teve avanços na Segunda Guerra Mundial também. A Segunda Guerra Mundial matou muita gente, mas desenvolveu muito tecnologia, como toda guerra. Nosso GorpaCast, eles vão se relacionando de alguma forma, né? Você vê que a Segunda Guerra tem a ver com um podcast que a gente tá fazendo de meteorologia até. Sim. É que tecnologia é um negócio bem recente, então todos os assuntos vão estar entrelaçados, né? O problema de prever o tempo, além do, nossa, a nuvem tá escura... Entendeu? Vai chover, eu acho. Mais complicado que isso, é um nível de complexidade absurdo, assim. Tanto que vocês já ouviram falar no efeito borboleta? Parece meio aleatório, assim, mas eu já vou fazer a relação já. Eu já vi um filme com esse nome. Eu ia falar que já tinha ouvido alguma coisa parecida. As pessoas costumam aplicar isso à viagem no tempo, né? Porque tu volta, aí tu faz uma mudança pequenininha que gera consequências absurdas. Mas isso se aplica a várias outras coisas, né? Uma coisa pequena que tu faz agora pode gerar consequências absurdas daqui a algum tempo. E isso foi descoberto quando um cara estava simulando o clima em um computador. Isso faz um tempo, né? Ele tinha lá os números lá, e o número que ele digitava era sempre de 4 dígitos atrás do zero. 4, 5 dígitos atrás do zero, né? E aí ele começava a simulação com o mesmo clima, com o mesmo número, mas toda vez, depois de alguns anos, o clima mudava radicalmente. Por exemplo, depois que na simulação, né, passava alguns anos, no mesmo lugar da primeira vez tinha furacão, na segunda vez tinha uma nevasca. E ele não sabia por quê, porque ele digitava sempre o mesmo número. E ele descobriu que quando ele olhava para dezenas de dígitos atrás do zero, ele via que tinha um número que ele não tinha selecionado e que era sempre gerado aleatoriamente. Então, um número de 10 dígitos atrás da vírgula, ou seja, um número minúsculo, uma quantia minúscula, causava mudanças absurdas no clima. Aí que nasceu o efeito borboleta e aí que mostra a complexidade do clima. Porque uma coisa minúscula altera completamente o funcionamento do clima a longo prazo, né? Mas como a gente não... Lá naquela simulação, ele estava escolhendo as variáveis, né? O que é bem diferente de você tentar descobrir as variáveis no mundo real, atrás de informação. Então, pra gente, por exemplo, tentar prever o tempo com precisão daqui a um mês é extremamente difícil, entendeu? Sim, a longo prazo, né? Às vezes as pessoas erram uma previsão do clima pra amanhã, entendeu? Quem dirá pra... Tanto é que tem até uma organização, né? Que é a Organização Mundial de Meteorologia, a qual o Brasil faz parte, inclusive, que... Um dos requisitos para participar dessa organização é que os países têm que colaborar uns com os outros para cada um enviar esses cálculos que o ministro está falando um para o outro para causar menos erros, né? Para não dar erro na previsão do tempo. Sim, o clima de um país altera o clima do outro lado do mundo, entendeu? As estações, né, que recebem as imagens feitas pelos satélites, falando sobre isso ainda, eles estão se atualizando as imagens e tal, a cada minutos, né, 30 minutos, 15 minutos, as estações estão se atualizando para não perder nada, para ter ali na caixa de dados, por assim dizer, no quadro de dados deles, tudo o que está acontecendo, né? O satélite que a gente já trouxe aqui em podcasts anteriores, na Segunda Guerra Mundial, né, que começou os primeiros testes, na Guerra Fria se desenvolveu ainda mais, e agora eles estão usando menos satélites agora porque ele está sendo substituído pelo celular. Vocês botam fé que porque o satélite transmite informações de 3 em 3 horas. Com os celulares de hoje,
a informação É mais rápida. entre os... Como é que eu posso dizer? Os aparelhos. Os aparelhos pode ser feito de 15 em 15 minutos. Isso, as estações era mais demorado, Com né? satélites é mais demorado. Com satélites é mais demorado. Aí com o celular mesmo veio essa melhoria. Então, veja como tá ligado na tecnologia. O celular avança, eles estão usando isso daí também na meteorologia. Cara, uma coisa corre e puxa as outras que estão atrás, entendeu? Na tecnologia. E também, um dos primeiros mecanismos, né, que eu comentei da Segunda Guerra, para visualizar como está o tempo e coletar informações, são os balões, né, meteorológicos, que eles deixam no ar lá e aí capta a informação e envia. Eles começaram a ser desenvolvidos porque durante a guerra eles queriam poder ter uma noção do tempo do território inimigo e se ia chover ou não, porque isso interferia na forma como eles iam atacar. E foi necessário mais de 64 mil pessoas trabalhando juntas para começar a desenvolver a previsão do tempo de maneira eficiente, né? Até porque naquela época os computadores eram bem menos capazes, né? Hoje um computador faz muito mais cálculo do que 64 mil pessoas, muito mais rápido também. Então lá foi um trabalho incessante deles, de muito cálculo e experimento, que gastou muito dinheiro também. Imagina tentar fazer uma previsão do tempo sem utilizar computador, celular, na época deles. Devia ser uma coisa... Sabe como que os chineses... Isso faz muito tempo, eles faziam para prever o tempo, a previsão do tempo, eles colocavam carvão seco, eles pesavam uma quantidade de carvão seco e deixavam no tempo. Aí depois, passado algumas horas, eles iam, pegavam aquele carvão seco e pesavam novamente. Pra ver a umidade. Nossa, a umidade do aí ar. Pra ver se tivesse mais pesado, né? Eles deviam errar bastante, né? Previsão do tempo. Acredito que sim, né? Se hoje a gente erra, mas assim, se tu quer prever se vai chover amanhã, não é tão difícil, entendeu? Se hoje tu quer ver se vai chover amanhã no lugar onde você tá, e você tá sempre vigiando aquele lugar, com o conhecimento, com experiência, né, e o conhecimento da natureza que as pessoas antigamente tinham, até dava pra fazer uma previsão mais ou menos assim, né? Dava pra resolver o problema. Inclusive observando a natureza, né? Porque se vai chover, se tá vindo uma tempestade, os animais reagem. Eles têm sentidos para isso, né? Não é tão preciso quanto a tecnologia que a gente tem hoje, mas eles têm. E naquela época as pessoas usavam a natureza para saber o que ia acontecer, né? Observavam os pássaros voando, a forma como os insetos se mexiam ou viajavam de um lugar para outro, como as plantas estavam reagindo à situação. É como se o homem fosse mais conectado, né? Com a natureza. A gente ainda né? Já exagerei. A gente faz parte, né, cara? Porque as pessoas falam que o homem é a natureza e o homem. Né? Mas, cara, a natureza é o homem, entendeu? Mas imagine como que era no passado. Na agricultura, por exemplo. Tinha que colher. Bom ponto. Aí a pessoa pegava, saía de casa, tinha que colher, aproveitar o sol, de repente chovia no meio do caminho. A agricultura, assim, não interessa pro agricultor se vai chover amanhã, porque se chover amanhã ou não faz diferença, porque ele já plantou, tá ligado? Uhum. O que é interessante pra ele é se vai chover daqui 3 meses, se a próxima estação vai estar bem. E previsão do tempo a longo prazo desse jeito é muito recente. Entendeu? Até, 300 anos atrás não tinha como ter a menor ideia se o próximo verão ia ser mais quente ou não. Até hoje é bem difícil ter uma noção precisa disso. Então, tanto que quem imaginava que aqui em Guarapuava, o famoso episódio da neve, quem imaginava que iria nevar? Quem fez essa previsão? Sim. Eu não estava aqui em Guarapuava nessa época, mas os jornais falaram possibilidade de neve? No dia anterior, nossa. Eles falaram uns 2 dias antes, mas era tipo... Assim como falaram em outros anos anteriores também, né? Mas ninguém, acreditava, porque todo ano falavam que uma pequena possibilidade nunca dava, né? Uhum. E aquele ano aconteceu e... Tem que lembrar que previsão do tempo é sempre estatística, sempre falam as chances de acontecer. Sim. Porque até hoje a gente não sabe todas as variáveis, não tem como medir a velocidade precisa de cada... Como você falou, é um número que faz total diferença no que... E não é nem questão de calcular, porque se eles tivessem um número, daria pra saber. Com o computador que a gente tem hoje, entendeu? Com o poder de processamento. A questão é que não tem como saber de cada movimento do ar em cada parte do planeta, entendeu? Sim. É muita coisa. É porque ele muda, né? É muito variável de um lugar pro outro. O dia muda. Tudo interfere na mudança do clima, né? Por exemplo, tem a questão da atmosférica, dos mares e tudo mais. O calor e a umidade alteram a forma como o vento se comporta, entendeu? Sim. Então, a ação humana interfere. Se o cara estiver batendo um leque no rosto dele, entendeu? Ligar o ventilador, daqui a alguns anos, dezenas de anos, isso vai ter mudado o clima significativamente. Foi isso que aquele cara daquele computador descobriu, né? Então, mas, por exemplo, vamos falar sobre o avanço que a gente tem hoje.
É muito bom você entrar no celular, você vê, será que leva uma blusa? Será que vai estar frio à noite ou não? Você confia nisso, Vinícius? Eu faz confio. isso ou não? Eu acho que dá pra confiar, ainda mais quando você vai, tipo, por exemplo, ver um dia, por exemplo, próximo, tipo amanhã, depois de amanhã. Não, o dia amanhã é bem confiável. É bem difícil eles errarem o dia amanhã. É muito difícil. E, por exemplo, eles não sabem qual é a temperatura exata, né? Mas eles falam, entre, sei lá, 3 e 10 graus. Eu sei que tem que levar um casaco, não interessa se é 10 ou 3 graus, entendeu? Levar guarda-chuva. Então, assim, é útil e ajuda bastante, entendeu? Mas... Pode ter uma margem de erro, mas é muito pequena, né? Ainda mais quando se trata de dias muito próximos, assim. Tipo, se for, sei lá, uma semana depois, aí pode ser que dê uma diferença. Uma semana depois é bem difícil ter uma previsão bem legal, assim. Tipo, dá pra ter, entendeu? É melhor do que nada. Eles falam assim, semana que vem e tal, o clima vai mudar e tudo mais, né? A gente fica já esperando. Não, mas assim, quando eles falam de forma geral, é normalmente porque eles são certos, né? Por exemplo, vai vir uma onda fria agora, é dizer, tal dia vai chover daqui uma semana, entendeu? Isso é difícil. Muitas vezes a gente já queria ir pra praia lá em Joinville e falava, no próximo final de semana vai ter sol, e não teve, entendeu? Acontece ainda. Respondendo o Rafael, eu confio sim. Eu sempre que vou fazer uma viagem ou até mesmo sair de casa só, eu olho a previsão do tempo pra ver qual roupa tem que sair, como que... E entre confiar confiar na previsão do tempo e confiar em mim olhando as nuvens, eu prefiro confiar na previsão do tempo. Exatamente. Especialistas, né? Voltando a falar de satélite, tem 2 tipos de satélites que são muito usados na meteorologia. Lógico que tem mais tipos, mas eu trouxe 2 aqui, que é o Doppler, o primeiro. O primeiro satélite foi usado... Não o primeiro, né? Mas é um dos tipos que eu trouxe aqui. O Doppler ele é usado para ver a questão do céu, das nuvens e definir as rotas que os aviões vão tomar. Por exemplo, o avião tem uma viagem longa para fazer, ele vai usar a rota que esteja mais... A gente falando de ir pra praia, a previsão do tempo, e tem um negócio muito mais importante aqui, é controlar as viagens aéreas, né? A gente pensa muito pequeno, cara. A gente pensa muito pequeno, cara. Pra saber como que vai ser o voo, né? Sim, com certeza. Por exemplo, imagine se o avião pega uma rota que tá com muitas nuvens no céu, o cara não consegue ver a continuação da viagem e tal, isso é perigoso até para os passageiros, né? E outra coisa também, para complementar isso que você está falando, Leon, tem um sistema que consegue ver até a quantidade de raios que pode ocorrer. E que ocorre. É o outro tipo de satélite, isso aí, que detecta raios e tempestades, só que eu esqueci o nome dele agora, que eu vou trazer pra vocês. Será que ele consegue fazer a probabilidade de quantos raios? Não, ele consegue contar quantos raios deu no lugar, né? E também ver como que vai se comportar. Por exemplo, tem uma mudança muito drástica assim no clima, com, sei lá, muitos ventos, começa a vir muitos raios também, ele já detecta e envia pra... É uma previsão, pra central, pra eles avisarem o restante da... Importantíssimo, né? Claro, um raio não vai derrubar um avião, entendeu? O avião é feito para aguentar, mas agora, se tiver vários e vários... uma tempestade... Você conta que raio sempre vem com vários outros problemas, né? E outra coisa importante se monitorar é a migração de aves, porque quantos aviões já tiveram problema porque caiu pássaros na turbina do avião, entendeu? Sim. E a migração deles é afetada pelo clima. Então isso também é um negócio que tem que ficar de olho e sempre monitorando. Aqui no Paraná a gente tem um satélite ali na cidade de Teixeira Soares. Ele é monitorado lá por Curitiba. É remoto. Não, remoto. Não vai ter um piloto no satélite. No satélite não tem piloto. Na verdade, não é muito bem um satélite. É um sistema meteorológico automático que é instalado. Não é um satélite que está ali, não. É um sistema automático que fica no chão mesmo para fazer esse estudo aí sobre o clima. Então não é um satélite, não. Que é usado pelo CIMEPAR, né? Que é o nosso sistema aqui. Mas isso tem em vários lugares do país, assim, entendeu? E assim, o Leandro estava falando que o Brasil faz parte daquela organização de meteorologia. Cara, o país o Brasil é um país muito grande, né? Então, a área territorial que ele cobre também é absurda. Logo, se eles não tivessem dados do que acontece em toda essa área, eles estariam, né, bem complicados para tentar prever, especialmente a longo prazo, o que acontece nos outros países. Então, o Brasil é de grande importância, mais pela extensão territorial do que necessariamente pelo desenvolvimento tecnológico. Quanto maior o país, é mais complicado de você... Mais fundamental é a importância dele, né? Sim. Aqui no Paraná era para ter sido instalado, agora não sei precisar se foi ou não, um desse também automático, desse sistema de previsão, ali em Cascavel. E ele iria monitorar mais de 400 quilômetros em torno. Imagina, então, boa parte do Paraná, por esse radar, esse sistema automático que ficaria ali em Cascavel. Impressionante, né?
Tecnologia, né, cara? Quando não é impressionante. Só não se impressiona quem tem medo, entendeu? Mas assim, a gente vai ficando por aqui. O podcast já tá chegando no fim. Muito obrigado pela participação. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Abraço. Valeu, até mais. Valeu, Acompanhe galera, nossa até mais. página no Facebook, nosso canal no YouTube, deem sugestões de pauta, críticas, algum elogio. E Vinícius desligando. Até mais.